Bem-vindo à unidade 3, Eventos Adversos, da disciplina Planejamento e Gestão Estratégica em Saúde, do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade de Ciências da Saúde, Moinhos de Vento. Eu sou a professora Xarel e estarei te acompanhando nesta unidade. Os objetivos de aprendizagem é que ao final desta unidade, o acadêmico deverá conhecer o conceito de evento adverso e near miss, conhecer e compreender as ferramentas de análise de evento e discutir o impacto institucional relacionado ao evento. Para dar início, então, aos nossos estudos, quero começar relatando um caso para você. A paciente nasceu em um país do Caribe, morava com o filho e falava apenas em espanhol. Ela tinha 65 anos de idade e foi admitida em uma unidade cirúrgica de um hospital para realizar um procedimento na mão esquerda. Há 3 meses, essa paciente vinha em acompanhamento na clínica ortopédica neste hospital por causa da dor e rigidez no dedo anelar da mão esquerda. A paciente negava alergias medicamentosas e durante o preparo pré-operatório foi solicitado então ao médico que traduzisse o que a paciente estava falando, pois ela só falava espanhol. O mesmo, como de rotina, verificou os sintomas e os achados anormais no exame físico, uma persistente rigidez do dedo anelar esquerdo, e aplicou então o termo de consentimento informado, esclarecendo os riscos e benefícios do procedimento à paciente. Até aqui, a nossa história é mais um dia, dentro de uma instituição hospitalar. De acordo então com o protocolo do hospital, o braço correto tinha sido marcado no pulso pela enfermeira, mas o local da incisão planejada na mão não foi marcado. Em sala foi realizada a desinfecção com sabão, álcool e iodo, apagando assim a marcação realizada com a caneta. A cirurgia foi realizada sem complicações e imediatamente após finalizar o procedimento, o cirurgião percebeu que ele havia realizado a operação incorreta. Foi realizada uma liberação do túnel do carpo, ao invés de uma liberação de rigidez no dedo. No mesmo dia, estavam agendados mais 2 procedimentos de mão, da mesma equipe, e um deles era a correção do síndrome do túnel do carpo. A equipe tinha como alvo o procedimento de liberação do dedo gatilho da mão esquerda. Observando esse evento e utilizando a teoria do queijo suíço, podemos perceber que no preparo pré-operatório houve falhas no processo. A enfermeira realizou a marcação do sítio cirúrgico, mas o cirurgião não fez a confirmação do sítio com a paciente. Em sala, não houve a confirmação do procedimento, não tendo seguimento do protocolo então de cirurgia segura, causando um dano ao paciente, realizando o procedimento errado, liberação de túnel do carpo. Esse é um exemplo de evento adverso e um evento que muitas vezes já ocorreu em muitas instituições. Infelizmente, só mais um dos milhares de eventos adversos que são causados em pacientes dentro de instituições. Então, os eventos adversos eles começaram a ser vistos, desde 1999, com a publicação, então, do relatório Errar é Humano, construindo um sistema de saúde mais seguro, pelo Instituto de Medicina, aonde então apontou dados em relação ao número de óbitos por ano nas instituições americanas por falhas na assistência. A partir desse relatório, então, foi onde surgiu um olhar mundial para a segurança do paciente e se iniciou, então, várias iniciativas globais para que a gente prevenisse esses erros relacionados à assistência. Os eventos adversos, eles são danos não intencionais decorrentes da assistência prestada ao paciente, não relacionado à evolução natural da doença de base. Obrigatoriamente, eles acarretam uma lesão mensurável nos pacientes afetados, ou óbito ou prolongamento do tempo de internação. Voltando ao nosso caso, do início da nossa aula, a gente tem então ali um evento adverso. Foi um dano não intencional, o médico não tinha a intenção de fazer a cirurgia errada, Porém, isso não é relacionado à doença de base do paciente, porque o problema dela não era no túnel do carpo e nem afetaria o túnel do carpo,
e acarretou então uma lesão nela. Ela saiu com uma cirurgia da qual ela não precisava. Os eventos adversos, eles podem ser divididos então em 3 categorias. Os preveníveis, que são aqueles que podem ser evitados por meio da implantação de estratégias. É o caso do evento adverso do nosso relato, né? Então, a estratégia que se usa para que não saia cirurgias erradas está então no segundo desafio global, cirurgias seguras salvam vidas, e dentro aqui do Brasil existe o protocolo de cirurgia segura com a implantação do checklist de cirurgia segura. Sendo assim, acompanhando todo o processo do checklist, haveria a etapa de confirmação com o paciente, aonde ele confirmaria junto à equipe qual a cirurgia ele estava fazendo. Os passíveis de aprimoramento são aqueles que não podem ser evitados, mas podem ter o impacto do seu dano reduzido. E aqueles devido à negligência, que não respeitam então os padrões esperados da instituição ou do colaborador. Então, a gente tem também, dentro dos conceitos de evento adverso, a gente tem o conceito de erros e quase erros, os near miss. Os erros, eles tratam então de qualquer ato que envolva fazer algo errado ou falhar na tentativa de realizar a atividade certa e que acaba gerando resultados indesejados ou apresenta alto potencial de gerar tais resultados, levando perigo ao paciente. No caso do erro, não higienizar as mãos antes do atendimento ao paciente é um erro, né? O profissional está fazendo errado, ele sabe que deve fazer a higiene das mãos antes de atendimento ao paciente e isso tem um alto potencial a gerar, então, um dano ao paciente. E a gente tem também os quase erros, ou os near miss, também conhecido como evento adverso em potencial. Ele trata, então, de qualquer situação que poderia ter tido uma consequência negativa, mas não teve. E nesse caso, o erro foi cometido, mas o paciente não sofreu dano por conta da identificação precoce ou pura sorte. No caso, voltando ao nosso relato, se antes do médico ter feito a incisão, ele tivesse olhado mais uma vez o exame da paciente, quem sabe ele não teria daí feito a cirurgia de túnel do carpo e sim a liberação do dedo gatilho. Muitos near miss também acontecem em erros de medicação, quando se prepara a medicação, vai para administrar no paciente e quando chega lá, vê que não é para aquele paciente. Então, teve-se o erro, né? O erro ele aconteceu. O profissional ele teve a intenção de praticar aquilo ali, mas ou por uma identificação precoce ou por uma pura sorte, ele acabou então não chegando até o paciente. A análise então dos eventos adversos em serviços de saúde é uma ação fundamental para que a gente possa mapear falhas na assistência e identificar as causas dos possíveis problemas e traçar planos de ação que previnam então essa recorrência. Existem muitas ferramentas que ajudam a aplicar métodos a essas investigações e assim então a gente chegar a resultados consistentes. Eles devem sempre corresponder à realidade vivida pela equipe para que possibilite as mudanças necessárias dentro da realidade vivida por essa equipe assistencial. Para a realização, então, do evento, alguns pontos precisam ser considerados. É importante, então, a gente envolver na análise os profissionais que foram envolvidos no evento, o gestor ou o profissional do núcleo de segurança do paciente, que irá conduzir essa análise, ele precisa ter o domínio do uso dessa ferramenta, né? A ferramenta de escolha da instituição. A gente precisa também trabalhar o fortalecimento da cultura de segurança para que os participantes da análise eles se sintam à vontade para relatar o ocorrido, sem medo de serem punidos pelo erro, e trabalhar em conjunto as possibilidades de melhoria para a não recorrência do evento. Levando isso em consideração, né, vamos ver um pouquinho então sobre as ferramentas de análise. São muitas as ferramentas de gestão utilizadas, cada uma com a sua identificação, né, cada uma com o seu propósito e indicação.
As de monitoramento, né? Então a gente tem ferramentas de monitoramento, ferramentas de identificação, as de tratamento e as de análise. Então, para as de análise de evento, a gente tem as ferramentas de causa raiz, elas ajudam então a encontrar causas tratáveis de um problema, né? A estrutura dessa ferramenta, ela busca pela origem, pela minimização do viés e de interpretação. Então a gente vai ver hoje a ferramenta dos 5 porquês, do Ishikawa, também conhecida como espinha de peixe, e o protocolo de Londres. Iniciando então pela ferramenta dos 5 porquês, ela é uma técnica simples, né? Porque simplesmente você deve formular a pergunta por quê por 5 vezes, para chegar então na verdadeira causa do problema ou a causa raiz. Esse método ele aprofunda a análise, permitindo maior compreensão do problema avaliado. Então aqui vejamos um exemplo da aplicabilidade dessa ferramenta, utilizando o nosso caso do início da aula. Por que a troca de procedimento? Por que não houve a conferência do procedimento com a equipe antes de iniciar a cirurgia? Por que o cirurgião não realizou a marcação do sítio cirúrgico? Por que a enfermeira realizou a marcação do sítio cirúrgico? E por que não foi realizado o checklist de cirurgia corretamente? Então, aqui nós temos 5 perguntas que a gente pode trabalhar elas com a equipe que participou do evento, a fim de encontrarmos, então, a causa raiz desse evento adverso. Outra ferramenta que podemos utilizar é o diagrama de Ishikawa, né? Ou então espinha de peixe. Ela é uma técnica muito utilizada para buscar a raiz de um problema. Ela ajuda na simplificação de processos considerados complexos, dividindo-os em processos um pouco mais simples e, portanto, mais controláveis. Ela expõe a relação existente entre o resultado de um processo e as causas que geram ou influenciaram naquele resultado. O número de causas encontradas, eles podem ser bastante extensos, e essas, então, elas são divididas por categorias ou grupos de causas, que são as máquinas, meio ambiente, medidas, materiais, métodos, mão de obra, conforme esse desenho aí acima, né? Mas esses grupos, eles também podem, então, serem alterados ou adaptados ao tipo de problema que vai ser analisado. E, então, também temos o protocolo de Londres. O objetivo, então, é analisar de forma abrangente e reflexiva os incidentes e ter uma visão mais ampla do contexto, sem focar somente na falha em si ou na culpa propriamente dita. Somente uma análise mais profunda pode mostrar a cadeia completa de acontecimentos que provocaram a falha. A aplicação, então, do protocolo de Londres, ele também favorece o trabalho em equipe, nas equipes multidisciplinares, o que, de certa forma, reforça a colaboração e acesso às especialidades de outros profissionais. Então, para o nosso caso de cirurgia segura, seria uma ferramenta bem apropriada, sendo que temos, então, mais de um profissional envolvido no caso. E como no caso de qualquer incidente, né, a aplicação dos pontos de vista favorece na identificação de mais variáveis, então, que possam ter causado os problemas. Então, o protocolo de Londres ele é um processo estruturado de reflexão, geralmente mais detalhado do que um brainstorm, ou outras avaliações de suspeita rápida ou de especialistas. A abrangente descrição, então, não substitui a perícia clínica, nem nega a importância das reflexões da equipe assistencial de um incidente. Pelo contrário, o objetivo dele, né, é utilizar a experiência e o conhecimento clínico em todas as extensões. Então, a gente consegue ali ver a questão de identificar, né, a identificação e decisão de investigar, selecionar essas pessoas da equipe, e aqui temos, então, cada etapa dele. Organizar a coleta dos dados, determinar a cronologia do incidente, identificar o problema na entrega do cuidado, identificar os fatores que contribuíram para isso e realizar, então, as recomendações
e devolver um plano de ação. Com isso, então, a gente pode perceber os impactos institucionais referentes aos eventos adversos. Então, pacientes que são vítimas de eventos adversos, eles podem contribuir com o aumento dos custos hospitalares, gerando, então, maior tempo de internação, e o que facilita a ocorrência de infecções hospitalares e, consequentemente, diminui a rotatividade dos leitos. Assim, é necessário maior uso de materiais médicos hospitalares, medicamentos destinados à assistência desses pacientes, ocasionando uma maior despesa às instituições de saúde. Uma das formas de também se trabalhar processos mais seguros são as acreditações hospitalares, né? Através da acreditação é possível que a gente otimize os recursos e reduza significativamente o índice de erros através de modelos assistenciais de referência e de uma gestão eficaz com foco na capacitação e educação permanente dos profissionais de saúde e propriamente na segurança do paciente. Então, a gente assim garante a redução de custos para a instituição. Então, a gente pôde ver nessa unidade, a gente conheceu o conceito do evento adverso e near miss, conhecemos e compreendemos as ferramentas de análise de eventos e falamos então do impacto institucional que é relacionado ao evento adverso. Aqui estão algumas bibliografias utilizadas nessa unidade, façam uma boa leitura.